Sejam super bem-vindos aí à nossa 17ª aula do projeto Pedido Perfeito, com o tema Como montar um pedido estratégico de calçados que já vão entrar na sua loja com potencial de vendas. Bem, para você que ainda não me conhece, não me conhece ainda, né? Muito prazer, eu sou Michele, sou mentora de lojistas de calçados que desejam vender todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Sem liquidação desesperada, gente, sem aquela loucura para vender, sem sufocar o caixa e principalmente com estratégia, tá bom? Esse é a minha, né? O meu propósito aqui de estar com vocês, de estar sempre guiando mais e mais lojistas de calçados. Então, agora, para a gente começar bem animados aí esse bate-papo, eu gostaria muito de saber em quanto tempo você hoje costuma gerar a sua coleção. Você consegue colocar aí no chat para mim? Qual que é o tempo que você consegue girar a sua coleção? Sabe me dizer isso? Como que é esse, né? Qual que é esse tempo? Alguém sabe falar? Quer falar qual que é o tempo? Esse tempo, gente, ele varia muito, tá? E eu falo que os lojistas que eu mentoro, eles já vendem sim, mas tem dinheiro ainda travado na loja. E a gente precisa de organizar a loja de uma forma mais estratégica para a gente poder ter esse giro acontecendo de maneira mais eficiente. Então, muitos lojistas falam assim, Michele, chega para mim e fala assim, Michele, meu problema está lá na venda. Eu não sei mais o que que eu faço. Muitos chegam assim, tá? E aí, será que é isso mesmo? Será que tá na venda mesmo? Será que alguém imagina que pode estar em outro lugar? Então, gente, muitos desses lojistas que me falam, Michele, o erro meu está nas vendas, eu não sei como que eu faço, eu não sei como que eu faço para poder fazer cliente levar mais pares, para me incentivar mais a minha equipe a vender. Mas quando eu vejo, a gente analisa profundamente esses detalhes, nós percebemos que o erro está lá atrás, está bem antes da venda. E aí, nesse bate-papo de hoje, eu vou mostrar para vocês, nós vamos entrar num ponto que é muito importante, tá? Mas é muito negligenciado em todas as lojas de calçados. A maioria das lojas negligencia uma falta de atenção muito grande, que é exatamente no pedido. Então, três perguntas que eu quero fazer aí, que eu vou compartilhar aqui para vocês nos slides, que são muito importantes, tá? Primeiro, né, em quanto tempo você costuma vender sua coleção? Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. A segunda pergunta, você sente que tem capital imobilizado lá no seu estoque? Produto que está pesando o seu caixa, que você fala assim, eu não sei mais o que que eu faço. Eu não aguento mais esse produto na prateleira. Tem esse produto lá. E você, né? Tá acreditando também que seu produto tá mais na venda ou tá começando lá na hora da compra? Então, são perguntas que a gente precisa parar, avaliar, entender. Como que está na minha loja? Como que eu estou sentindo hoje com essas perguntas? Você sente realmente que tem dinheiro parado no seu estoque? Você tem essa percepção na sua loja? Quando você vai avaliar, né, esse dinheiro parado, essa prateleira cheia de produto, alguns produtos que não saem de jeito nenhum, você pensa que às vezes o problema não está realmente na venda, está lá na hora que você foi montar o pedido? Eu gosto muito de falar, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de contar história e eu, Michele, já vivenciei esse drama por muitos anos, porque eu achava que a compra boa, a compra para ela ser, para eu comprar bem, eu precisava de ter preço bom, tinha que encontrar fornecedor com preço bom, eu precisava de ter uma marca forte e eu precisava pegar o que estava mais bonito nas coleções. Vocês já compraram assim? Já pensaram assim também? Não é que não tudo esteja errado, tá? Mas eu preciso.
entender que eu, por exemplo, fazia pedidos imensos, achando que eu estava arrasando nas minhas compras. Só que o meu estoque ficava lotado, o meu dinheiro ficava travado, porque cada dia no caixa, na hora que eu precisava pagar boleto. E eu ficava pressionada a sempre ter que vender mais. Aquela coisa de por que que eu não vendo mais? Por que que eu não consigo vender mais? E eu sabia que não era falta de cliente que eu tinha, mas eu tinha errado aonde? Na hora que eu fui escolher os meus produtos. Gente, isso é pesado. Isso é pesado quando a gente entende isso, tá? Eu demorei para perceber isso, demorei para entender. Eu achava que eu estava assim comprando maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. E aqui nós vamos nesse bate-papo desenrolar como que a gente faz um pedido estratégico, o que que a gente tem que levar em consideração para a gente realmente ter o giro efetivo na loja, para ter caixa, dinheiro no caixa, porque senão de nada adianta, não é assim? Bom, é, e aí, gente, o que que nós vamos bater esse papo? O que que eu quero trazer para vocês com esse tema? Primeiro, o que é que nós vamos fazer? O que é preciso fazer para a gente ter esse pedido estratégico? Esse pedido que vai chegar e vai ter uma facilidade de giro na minha loja. Onde que eu posso estar errando? Que eu não consigo perceber? E como que eu faço esse produto? Já sei a potencial real de vendas quando ele entrar na minha loja, quando ele estiver chegando na minha loja. Então, esse é hoje é o que eu quero deixar para vocês como mensagem desse bate-papo de lojista para lojista, tá? Então, hoje, né, você que está comprando e depois fala assim: nossa, preciso dar um jeito de vender, não sei o que que eu faço. Tá fazendo promoção, 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 porque tá precisando gerar produto. Sente que fala assim: puxa vida, mas está sobrando tanta coisa boa que eu comprei. E aí eu falo mesmo para vocês, tá? O problema não está na venda. O problema está realmente na nossa compra. Quando nós percebemos isso, a gente vai entender que está lá atrás, bem no começo, e onde que a maioria das lojistas, dos lojistas, não para analisar, não para avaliar o momento da decisão de fazer as escolhas mais assertivas. Então, gente, a gente não compra errado porque a gente está, não, é falta de esforço, eu não tenho critério de compra. Não é por isso. É porque quando a gente vai no fornecedor, o que que a gente faz quando a gente vai no fornecedor? A gente empolga, não é isso? Então, quando a gente vai no fornecedor, a gente às vezes empolga. Nós vemos modelos muito bonitos. Nós escutamos o fornecedor, puxa, Michele, mas você vai ser a única que vai comprar esse modelo. Tá vendendo super bem. E aí eu fico ouvindo, não é possível, né? Minha fica, nossa, mas será então tá vendendo tanto? Será que só eu que não vou ter? Então eu já começo a querer o produto, mesmo tendo uma consciência de que aquele produto não é tão assertivo para o meu cliente. Eu penso que às vezes aquele produto pode ser que combine com a minha cliente. E aí, naquele momento, eu decido. Sem analisar giro do meu produto, sem analisar perfil dos meus clientes, sem analisar a capacidade que eu tenho para compras, sem analisar o movimento de coleção que eu tive da coleção passada nesse mesmo período. Então, quando eu ajo assim, eu estou agindo por impulso. Eu não estou fazendo uma decisão que vai trazer e que vai fazer eu colher frutos futuros. E loja nenhuma, gente, sustenta impulso. Loja nenhuma dá conta de acompanhar isso. Então, comprar por impulso é o caminho mais rápido para ter o estoque parado. E essa é uma tensão grande que nós precisamos de ter. Bem claro isso, tá? E aí eu vou passar para vocês o que que é esse tal do pedido estratégico. Michele, mas você fala do pedido estratégico, como que é isso?
Gente, ele não começa lá no fornecedor. O pedido, quando ele é estratégico, ele começa dentro da nossa loja. Porque eu preciso de ter uma grande clareza antes de eu efetuar pedido. E o que que eu preciso imaginar? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter em mente o que que é o produto, quais são os produtos que eu vendo muito bem, quais aqueles que são coringa na minha loja, que tem uma representatividade de giro muito grande. Quais são os produtos que geralmente travam? Eu já tentei uma coleção, eu já tentei na outra coleção, mas eles dão uma agarradinha. E eu fico insistindo. Quais são esses produtos? O que que é o perfil de cliente que consome dos meus calçados? Quais são esse perfil? Então, se eu ignoro essas análises, eu estou comprando por aposta, não é assim? E loja nenhuma cresce baseada em aposta. Olha o cuidado que nós precisamos ter. E para isso, eu numerei aqui 4 pilares estratégicos para a gente ter esse pedido assertivo, para a gente fazer escolhas melhores, para que a gente tenha o giro dessa nossa coleção em 6 meses, sem dar aquele desconto mirabolante, sem ficar desorientado aí. Ah, eu tenho que baixar preço porque eu preciso fazer caixa, eu preciso pagar boleto e não tem dinheiro. Então, quando a gente entende isso, nós vamos fazer um pedido que vai respeitar a nossa loja. Então, o primeiro ponto que eu gosto de trazer, que eu falo que é o primeiro pilar, é o nosso cliente. Como que é o cliente nosso? Então, nós vamos ter o pilar do cliente, o pilar do mix estratégico, o pilar da profundidade e o pilar do orçamento. 4 pilares, tá? Sem esses 4 pilares bem ajustados, eu cometo grandes equívocos nos meus pedidos. E aqui eu vou mostrar para vocês cada um deles, tá? Primeiro pilar é o pilar do cliente, e a gente colocou até que é o ponto de partida. Então, a primeira coisa que eu analiso não é produto, vai ser o comportamento do meu cliente. Gente, porque não adianta ser lindo, maravilhoso produto, se ele não vai vender, se ele não tem aquele público que vai aceitar. Se ele não conversa com a rotina do meu cliente, ele não vai sair, não é isso? Então, eu até coloquei exemplos para vocês. Se eu tenho aquela loja que vai atender a mulher que trabalha o dia inteiro, que anda muito, que prioriza conforto, eu não posso ter como base um salto desconfortável. Eu posso ter salto? Sim, mas esse salto, ele não pode ser o foco da minha compra. Não pode ser o foco da minha compra. Então, eu preciso entender qual que é a rotina da minha cliente. O que que ela mais busca na minha loja? É praticidade? É conforto? É um salto bloco? É uma rasteira? O que que essa cliente busca mais na minha loja? O que que o meu cliente mais quer dos meus produtos? Onde ela vai usando esses calçados? Ela precisa de calçados? É para happy hour, é para trabalho, é para reunião de escola, é para acompanhar a filha na escola? O que que ela precisa? Então, eu não posso. A maioria das lojistas faz o quê? Fica comprando pensando no Instagram. Mas a gente vende é na vida real. E aí é um grande erro, porque a gente vai gerar ruptura de venda quando a gente só pensa no que é lindo, no que faz sentido para o Instagram, na tendência que está bombando, mas eu não olho para dentro da minha casa. O que que realmente faz meu giro acontecer? O que que me dá rentabilidade? Porque para eu ter um negócio lucrativo, eu preciso ter giro rápido com preço cheio. Eu preciso ter um giro assertivo. Então, isso é fundamental. E o segundo pilar que eu trago para vocês é o quê? É a gente montar um mix que seja estratégico, que seja inteligente. Não é a gente ter muita variedade só, tá? Eu posso ter variedade, sim, mas eu preciso de distribuir esse dinheiro meu nessa estratégia de mix. Porque a gente sabe que o que é, gente? Cada produto que está ali é dinheiro, não é isso? Cada produto que eu compro está ocupando espaço, é um dinheiro
que está ali, né, que representa um dinheiro meu, está ocupando energia de venda se eu não vendo. Então, eu preciso ter um mix que traga produtos de giro, aqueles que pagam os nossos boletos, né, assim? Aqueles produtos que são coringas da nossa loja. Por exemplo, às vezes é uma rasteira, são os tênis básicos, são as peças conforto que eu tenho. Eu preciso, junto aos produtos de giro, ter produtos desejo. Aqueles produtos que são os que fazem a vitrine ser convidativa, que traz a cliente para dentro da minha loja, que faz ela desejar o meu produto. Então, eu preciso ter esses itens também. Então, eu não posso ter só produto de giro. Eu preciso aguçar o desejo de compra das minhas clientes. Então, eu tenho que apostar uma tendência, mas não é qualquer tendência, é a que tem mais relevância para sua cliente. Olha novamente a cliente entrando em foco aí. Eu preciso ter produto que tenha margem, porque são esses produtos que aumentam o meu lucro, não é assim? Então, eu tenho que ter produtos que fazem. Às vezes eles nem sempre giram rápido, tá? Mas eles compensam com o ticket que eles me dão, com a rentabilidade que eles me trazem. E o erro clássico é o quê? Que a maioria dos lojistas faz? Monta um mix de produtos baseado no que gostou, no que o fornecedor indicou e falou que está todo mundo comprando, menos ela que está comprando, e baseado no que acha que vai vender. Aí sim vai ter um desequilíbrio. E quando esse mix está errado, a gente vai sentir no caixa quando as vendas não acontecem. Olha como que começou o meu erro de venda. Lá no pedido. Entendem? Conseguem perceber a importância de um pedido bem feito? Olha a hora de análise, sempre antes de sair para as compras. Quando eu trago o terceiro pilar desse pedido estratégico, qual que é ele? É sobre a profundidade, tá? E que muitas vezes esse pilar é negligenciado. Então, é quanto que eu vou apostar em cada modelo. Só que eu preciso basear isso em quê? Histórico de vendas, perfil dos meus clientes e previsibilidade de venda. Então, é importante, mas eu tenho que ter isso em mente. E muitas das vezes o erro grave acontece quando eu compro muitos modelos com pouca quantidade. Eu compro de várias marcas, modelos completamente parecidos. Não é assim? Eu acabo não conseguindo escalar a venda de nenhum deles. Quando eu aposto alto, modelos que não são validados na minha loja. Ah, tá usando agora o Scarpin anabelado. Eu tenho histórico de venda boa de Anabela na minha loja? Eu sei se o meu cliente vai usar esse produto, se ele vai gostar desse produto. Se eu não tenho essa validação, eu vou travar meu caixa. Então, por exemplo, eu compro lá um produto, né, um modelo, 12 pares de modelo com 2 pares de cabo. Aí eu falo que parece que é o quê? Uma variedade, mas às vezes a gente não vai trazer uma venda, construir uma venda consistente. E às vezes também eu trago 20 pares de um único modelo, que eu achei lindo, mas aí quando eu erro feio, vai acontecer o quê? Me gerar prejuízo. E o prejuízo é bem grande, não é assim? E aí eu trago o quarto pilar para vocês, que é o que muitas lojistas nem dão notícia. Não dão notícia, tá? E é o que separa o lojista amador do lojista que é empresário, que pensa, que faz análise, que é o quê? É o orçamento de compras. Então, quando eu tenho o orçamento de compras, eu respeito o que a minha loja tem capacidade de fazer e colocar para dentro de produto. Então, a maioria dos lojistas não tem orçamento definido. Quando eu pergunto nos nossos encontros de mentoria, nos encontros com os lojistas que a gente mentora, você tem orçamento de compras? Michele, eu nunca tive.
Como que você compra? Ah, eu compro um tanto ali que eu acho que vai ser bom. Então, às vezes, compra até acabar o dinheiro. Às vezes, compra até a empolgação acabar, tá? Compra por empolgação, é que acaba a empolgação, não vou comprar mais. Então, gente, a falta de um orçamento é extremamente perigoso. O nosso pedido, ele tem que saber e caber na nossa capacidade de venda. Ele não tem que, não tem, que caber no nosso desejo. Mas qual que é a capacidade de venda que eu tenho? Então, quando eu pego, né, minha loja consegue vender isso no tempo que eu preciso? Na hora que eu vou analisar um produto? Porque se eu não sei, esse estoque pode virar dinheiro parado, que não vai ter retorno. Eu vou empatar capital, não é assim? Eu vou sentir uma pressão financeira que é desnecessária. E quando eu falo que se eu não tenho uma previsibilidade de vendas, eu não posso aumentar o volume de compras, é muito certo. Eu tenho que saber, eu preciso saber sobre isso. Então, gente, não adianta eu comprar nada, comprar aquele tanto de produto, achando que eu vou vender depois. Porque o estoque que não é vendido, ele vai virar isso aí, ó, dinheiro parado na prateleira, desconto, perda de margem, e aí vai complicar para mim, vai? Então, a pergunta que eu quero que você, né, quero fazer para vocês é que quando vocês pensarem nos pedidos, pensarem nos produtos que vocês vão escolher, pegue esse produto e pergunta: eu consigo vender isso em até 6 meses? Ah, não sei, não sei se faz o perfil do meu cliente. Nossa, eu não sei, porque é uma tendência. Eu não tenho muito. Eu sei que uma pode ser que agrade, mas eu não sei se é a maioria. Aí, quando for assim, não compra. Eu não posso comprar só o produto. Eu preciso comprar o meu plano de vendas, porque senão eu vou ficar com esse produto parado. Então, a lojista estratégica, ela compra esse plano de vendas, porque ela vai, sabe que o quê? Como que ela vai expor, para quais clientes que ela vai ofertar, qual que é o perfil de cliente que esse produto se encaixa perfeitamente. Então, eu vou fazer uma comunicação direcionada. Eu vou chamar essas clientes para poder estarem vendo esse produto. A chance de vender é muito maior. Eu vou ter uma argumentação muito maior de vendas, porque tem o porquê de estar trazendo aquele produto. E grande parte depende do quê? Ah, eu vou comprar, Michelle. Depois eu vejo como que eu vou vender. Se não der certo, o que que eu faço? Eu dou um desconto, eu coloco na promoção. Então já compra pensando que vai dar errado. E é complicado, hein? Complica demais. Então, gente, quando eu faço assim, eu começo errado. Eu começo errado. Eu não posso, né? Eu tenho que ter argumentação. Eu preciso entender se eu vou vender. E isso são pilares que vão nortear esse pedido assertivo, esse pedido estratégico, certo? Eu acredito que para alguns aí, né, deu um desconfortozinho quando eu falei algumas coisas sobre comprar no impulso, comprar na empolgação, comprar porque acha bonito, comprar seu orçamento. Deu uma apertinha aí, não deu? Mas eu gosto muito quando dá esse apertinho, porque quando incomoda, a gente tenta sair do lugar de conforto. A gente sai dessa zona que a gente está estagnado. Não é assim? Então, por isso que eu trago sempre temas que vão dar aquela mexidinha em vocês, para vocês verem que, opa, eu não posso agir mais assim. Eu preciso ter uma maior consciência do que eu vou comprar, de como eu vou comprar, do orçamento que eu vou respeitar para que as minhas vendas aconteçam
para que meu caixa não seja sacrificado e para que eu tenha rentabilidade, que é o que eu busco no meu negócio. Então, gente, participe dessas aulas, tá? Sempre elas têm algo que pode dar um insightzinho para vocês. Estejam sempre comprometidos com você, com a sua mudança, com a mudança da loja. Porque isso vai trazer o resultado que você deseja. Isso vai fazer o seu caixa realmente sobrar o dinheiro no final do mês. É ser comprometido com a mudança, tá bom? Então, não deixe de estar nas aulas, né? Nessas aulas que acontecem às terças-feiras. E também é, estejam, se você vende aí acima de 30 mil, quer fazer um diagnóstico, pedido perfeito, não quer ficar errando, às vezes também não está conseguindo perceber onde está o erro, eu trago, né, para vocês um olhar mais criterioso, com perguntas para você responder um questionário para mim com 7 áreas da sua loja, para você perceber onde está o erro, onde está o dinheiro que está travado, o que é que precisa ser ajustado na loja. Porque quando a gente tem essa clareza, a gente para de perder dinheiro. A gente faz esse giro da coleção acontecer em 6 meses. Tá bom? E aí eu trago. Então, se você desejar o diagnóstico, é só entrar lá no link da bio do pedido perfeito oficial e solicitar o agendamento do seu diagnóstico. Ele é gratuito, tá bom? E é feito pelo Zoom também, assim como nós estamos fazendo aqui. E aí o resumo do nosso bate-papo, que eu adoro, os resumos de aula aí, que é sempre bom, né? Comprar sem critério não é estratégia, é risco. Então, decisões de compra precisam ser baseadas em dados, em análise, em histórico. Outro insight aí, você não compra para você. A gente compra para a rotina da nossa cliente. Então, vamos conhecer profundamente, cada vez mais, qual que é a rotina da minha cliente. Qual que é o perfil dessa cliente que entra na minha loja? O que é que faz sentido para ela? Quais os produtos que ela mais busca? Eu preciso entender de mix. Eu preciso entender que mix não é variedade. É eu distribuir de forma inteligente o meu dinheiro. Eu preciso saber que a minha profundidade é muito importante, porque se eu trouxer uma profundidade errada, ela trava meu caixa. Ou vai ser por excesso de compra de um mesmo item, ou porque eu comprei muito pouco daquele que eu preciso ter sempre na loja. Não é assim? Eu trago também que a gente precisa respeitar o nosso orçamento, porque senão a gente vai perder o controle da nossa loja. Isso é fundamental, né? E aí eu deixo uma frase para vocês de impacto que é exatamente: produto bom não é o que você gostou, é o que você consegue vender no tempo certo. Olha isso. Produto bom não é o que você gostou, é o que você consegue vender no tempo certo. Às vezes né? O que você gostou é que você vai conseguir vender no tempo certo. Mas a gente sempre tem que estar antenado a ver que produto é esse, tá? E aí eu tenho também, eu gosto de colocar que a gente tem dois caminhos, né? A gente tem dois caminhos e uma escolha. Se a gente continuar a comprar sem clareza, eu vou continuar com o meu estoque parado, não é assim? Mesmo dependendo do tanto, mesmo vendendo muito, 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 eu vou continuar tendo estoque parado. Porque eu não estou comprando com clareza. Não é assim? O problema meu é mais baixo, é mais na compra. E aí eu tenho também a escolha que é o quê? É decidir com estratégia para fazer o giro dos meus produtos acontecer com muito mais leveza. Não é isso? E aí, quem está aqui no chat, responde aí qual que hoje, né, analisando, ouvindo esse bate-papo, qual que foi o maior erro que você percebeu que está cometendo hoje na sua loja? Tem algum erro que está marcante aí? Que você acredita que esteja mais cruel? Deixa eu puxar aqui. Qual que foi esse? Qual que é esse erro?
Qual que é esse erro, né? Se alguém quiser colocar aí o que percebeu que é o erro que mais está cometendo hoje. Eu já tive inúmeros erros que eu cometi, inúmeros, inúmeros. E a mudança de chave, ela é fundamental. Eu comprava porque eu achava lindo, maravilhoso, porque eu apostava muito em tendências que não faziam sentido para os meus clientes. Eu comprava no achismo, não tinha orçamento de compras. Meu Deus do céu. Nossa, gente, chovendo tanto aqui que não é lá. Então, quando eu não sei, fica mais difícil de olhar para dentro lá no meu pedido. O que que eu estou fazendo que pode dar errado? O que que eu preciso virar minha chavinha aí? O que que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer isso? E quando eu falo sobre o que é muito, quando é muito importante, eu gosto muito de falar com vocês que a gente tem que levar, né, alguma coisa desses nossos bate-papos aí que eu gosto muito de pontuar. São as frases que eu gosto muito, e eu gosto muito também de falar que quando a gente, né, quando a gente tem essa consciência, que eu quero que vocês gravem assim, de tudo que foi falado aqui, que o grande problema da nossa loja, ele não está na falta de vendas, ele não está no fluxo de clientes, ele não está na equipe que está desmotivada, ele está começando no nosso pedido. Então, quando eu entendo isso, eu fica muito mais claro para mim. Eu sempre arrumo desculpas, né? Ah, porque as minhas vendedoras estão muito moles, muito paradas. Ah, porque na minha cidade, é uma cidade pequena, não tem fluxo passando na minha porta. Ah, porque eu estou sempre brigando com as lojas que estão na internet. Então, sempre tem um porquê. E eu sempre culpo aquilo que eu não tenho controle. Então, vamos olhar com mais carinho para esse nosso pedido, para a gente entender que se eu fizer o pedido com mais consciência, avaliando esses quatro pilares, eu vou ter o quê? Vendas que têm maior assertividade. Eu vou ter produtos que vão girar mais rápido na minha loja, tá? Então, essa era a mensagem. Se vocês puderem responder no chat aí, mandar para a gente sobre a avaliação da aula, o que que vocês gostariam de ver, tem tema aí, para a gente estar sempre trazendo conteúdos interessantes, para a gente estar juntos, né, evoluindo cada vez mais, e também para aprimoramento. Então, isso é muito importante, tá? Espero que vocês tenham tirado algum insight realmente valioso desse bate-papo. Quero muito que vocês convidem outros lojistas para estarem conosco nessas aulas, para fazerem a diferença também nas lojas deles, né? Lojistas mais unidos, lojistas mais engajados, porque o poder de uma comunidade é absurdo. Então, vamos fazer acontecer de verdade, tá bom? Nos vemos. Tem pedido, se tiver perguntas, podem fazer, tá? Podem fazer. Deixa eu descompartilhar essa tela aqui. Descompartilhar a tela para poder a gente. Opa, opa, opa. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Alguma dúvida, podem perguntar, tá? Lembrando para poder seguirem o canal lá do YouTube também, que é muito importante. É muito interessante também estar aí participando do canal do YouTube, do Pedido Perfeito Oficial. Sempre conteúdo, sempre aulas estão lá para vocês reverem, para vocês estarem atualizando. Assim, quando puder, né, coloca ali, vai viajar, coloca um sonzinho ali, baixa a aula para poder assistir, ouvindo, tá bom? Então, beijos para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um assunto relevante, com mais um assunto importante para as nossas lojas de calçados.